Hello boys and girls, tudo bom? Cássio na área novamente no canal Vem com Cássio. Bom, hoje eu vou começar um quadro novo, né? Quartas-feiras de mistério. Até imprimir aqui. Vou contar casos de histórias misteriosas, terror, suspense, assassinato, esse tipo de história, tá? Tô inaugurando o quadro hoje. Vamos ver se vai dar certo, tá? Hoje eu vou contar a história. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já tinha visto esse tipo de história, essa história, na verdade. Só que eu nunca li a fundo, né? Eu tive que dar uma pesquisada para contar sobre esse caso. É as máscaras de chumbo, né? Que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em 1966, mais ou menos, tá? Então fique ligado aí, eu vou contar a história logo após da vinheta. Valeu! Eu vou tentar contar essa história, né, de uma forma assim. Eu vou contar antes do que aconteceu, durante e depois as teorias que rondam esse caso, tá? É dia 16 de 8 de 1966, o Manuel ele informou a sua esposa Nelly que ia para São Paulo com o Miguel para comprar um carro usado e aparelhos para mercadoria para sua loja, né? O Miguel e o Manuel eles têm uma loja em Campos de Goytacazes, onde eles moram, uma loja de eletrônicos, onde arruma televisão, rádio, relógios da época, né? Então os dois eles foram para a rodoviária no dia 17 com o Elcio. O Elcio era um estagiário da loja deles, né? Tipo um estagiário. O Elcio levou os dois para a rodoviária de Campos de Goytacazes. E lá na rodoviária, os dois compraram passagens para Niterói. Em vez de ir para São Paulo, eles foram para Niterói. Chegaram no dia seguinte, mais ou menos às 2h30 da tarde. Eles chegaram na rodoviária de Niterói esse horário. Desembarcaram, foram na loja Fluscop, que era uma loja que eles tinham um amigo, né? Eles compravam material lá, então eles já eram bem conhecidos, os dois. Né? Passaram nessa loja. Depois, eles passaram numa loja de material de construção e compraram 2 capas impermeáveis. Não se sabe ao certo se no dia estava chovendo ou não, mas eles pegaram as suas 2 capas, guardaram, não usaram, né? Depois dessa loja de material de construção, eles foram num bar comprar uma água com magnésio, né? E a garçonete falou que um dos dois estava muito nervoso, estava inquieto, estava olhando para o relógio toda hora. Ela notou esse tipo de comportamento em um dos dois. Aí os dois partiram, pegaram um Jeep com mais duas pessoas, não se sabe quem essas 2 pessoas até hoje, não se sabe quem são eles. Partiram para o Morro do Vitem. As 4 pessoas foram para o Morro do Vitem e o Manuel e o Miguel, eles desembarcaram e foram caminhando até o topo. Outras 2 pessoas que estavam no Jeep foram embora. Depois disso, ninguém mais viu o Manuel e o Miguel. Beleza? Isso é a história antes, né, o que aconteceu. Agora vai ser a história o que aconteceu durante. Então, na manhã do dia 18 de agosto, né, um menino, ele estava caçando pássaros, né, nesse morro. O Paulo Cordeiro, ele tinha 18 anos, ele viu esses 2 corpos estendidos lá em cima do morro. Ele desceu, né? Então ele formou um guarda, o Antônio Guerra, que era um guarda da comunidade lá, informou ele que tinha achado 2 corpos lá em cima. Esse guarda ele não levou a sério ao que o menino tinha falado, ele pensou que era 2 corpos de algum assassinato lá no morro e jogaram lá em cima, então ele não levou muito a sério. Um detalhe, esse guarda não comunicou a ninguém. Tá? E o delegado da época, que era o Venâncio, que investigou esse caso todo, ele interrogou esse guarda e falou para ele, por que você não chamou as autoridades? Né? Demorou 2 dias para chamar as autoridades, né? Na cabeça do delegado, ele pensou que esse guarda tinha subido lá no morro, pegado alguns pertences, pegado dinheiro desses 2 corpos e deixado para lá. Né? Mas acabou não dando nada. Né?
o delegado acabou não indo nessa linha de investigação e deixou para lá esse assunto. Tá? No dia 20/8, mais ou menos às 6 horas da tarde, um garoto chamado Jorge da Costa Alves, ele tinha 18 anos também, ele estava empinando pipa com seus amigos e ele sentiu um cheiro muito forte de podre, né? E começou a procurar o que era e achou esses 2 corpos. Então ele desceu, foi direto para a delegacia, falou com os policiais que tinha achado 2 corpos lá em cima. Aí os policiais subiram no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, com bombeiros, com a imprensa e alguns curiosos, né? E lá eles acharam os 2 corpos, né? Do Miguel e do Manuel. Perto desses 2 corpos tinham uma quantidade de dinheiro, né? Tinha mais ou menos $70, né? Bem menos do que eles tinham saído lá de Campos de Goytacazes. Né? Acharam esses 2 corpos de costas, com uma roupa, um terno, a capa, usando os 2 óculos de chumbo. Do lado desses corpos tinham 2 pacotes de toalhas, tinha um papel de equações de eletrônica, né? E no outro papel que estava do lado, esse papel, e nesse papel estava escrito a seguinte frase, né? 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. O pessoal achou estranho acharam estranho as máscaras, né? Não é à toa que é o título do caso, né? Máscaras de chumbo. Acharam muito estranho as máscaras de chumbo, as toalhas, a garrafinha vazia de água que tinha magnésio, né? E essas 2 cartas, né? As toalhas. Então a polícia ela começou a revirar os cadáveres e não viu nenhuma marca de faca, de tiro, algum tipo, né? de perfuração. Então eles resolveram levar para autópsia. Então lá fizeram todos os testes, né? Toxicológico, viram se tinha alguma perfuração, alguma substância, né? Porque estava escrito cápsulas naquela parte do bilhete. Mas não acharam nada em comum. No exame não deu nada, não acharam nenhum tipo de perfuração. Além disso, os corpos já estavam em fase de decomposição, né? Foi mais difícil. Então a polícia deu o caso como encerrado, colocaram que foi morte natural. Né? Então esse é o caso, tá? Resumidamente. Bom, vamos para as teorias. Tem muitas teorias. No mesmo dia que aconteceu o caso, a moradora Graziane Barbosa e seus filhos estavam indo de carro. Estavam lá perto do Morro do Vitem de carro. Ela falou para a imprensa. Depois que encerraram o caso, a imprensa, como a mídia estava muito em cima, a imprensa, outras pessoas começaram a investigar o caso. Então ela deu um depoimento, né, que ela tinha visto no dia, no Morro do Vitem, ela tinha visto OVNIs, uma luz muito forte, algum tipo de explosão. Ela tinha relatado, né? Depois que ela falou isso, várias outras pessoas entraram em contato, começaram a fazer seus depoimentos, falou que realmente no dia viram OVNIs pairando ao Morro do Vitem lá, viu luz muito forte, né? E não se sabe o que era, no mesmo dia que os 2 morreram. Tá? Essa é uma das teorias, mas ganhou muita força, por quê? Os 2 já eram conhecidos como o Elcio, o que era o estagiário deles. Ele fazia parte de uma seita religiosa, como que eu vou dizer, científica, né? E convidou os 2, e os 2 ficaram muito encantados com isso, começaram a pesquisar a fundo. Então os 2 já eram conhecidos por fazer experiências. Diziam que eles tinham contato com os extraterrestres, né? Diziam que eles queriam acessar dimensões paralelas, né? Então eles faziam esse tipo de experiência, né? E não é à toa que os 2 eles fizeram várias experiências antes. Fizeram uma experiência lá na praia, lá perto da onde eles moravam. Né? Os vizinhos relatam que
do dia teve uma luz muito forte, né? Começou a tremer tudo e teve uma explosão, né? Deve ter sido algum experimento que deu errado. Ele já vinha de muitos experimentos, né? Em relação a esse tipo de assunto, né? Eles queriam ter contato com a dimensão, com uma dimensão paralela, com extraterrestres, né? E muitas pessoas falam que eles tinham contato, né, com os extraterrestres. E até outra teoria fala que eles já tinham contato com os ETs, né, os extraterrestres. Eles já tinham acessado dimensões e por isso eles foram lá no Morro do Vitem fazer esse tipo de experimento, né? Dizem que os óculos de chumbo, por causa das naves de extraterrestres, que causam radiação, então eles tinham que proteger os olhos, a capa, né, as toalhas, né, eles tiveram toda uma proteção para não dar nada errado, mas acabou dando. Mas até hoje não sabem o que eles ingeriram, não acharam nada nos corpos de cápsula, sabe, droga, né? Naquele papelzinho fala que eles ingeriram cápsulas, mas não acharam até hoje, né? Nos exames de autópsia que fizeram neles, não acharam nenhum tipo de substância diferente. Esse caso ficou mais bizarro ainda porque 4 anos atrás a polícia descobriu que um tal de Hermes, ele fez esse mesmo experimento. Ele era do mesmo ramo de eletrônico, né? Ele fez esse mesmo experimento, né, em cima de um morro e deu errado, acabou dando errado. Ele usava, acharam ele com a máscara de chumbo, né, com alguns itens também. Falam que esse cara ele queria acessar também algum tipo de dimensão, buscar alguma energia, né, e acabou dando errado e ele acabou morrendo. Mas a mesma coisa que aconteceu com os dois, né, aconteceu com esse cara aí. Então o caso ficou mais estranho ainda porque já tinha acontecido 4 anos atrás com esse tal de Hermes e agora aconteceu novamente com essas duas pessoas, né? Então começou a chamar muita atenção esse caso de ufólogos, né? O caso começou a ficar muito estranho. Então veio um ufólogo em 1980, depois que aconteceu tudo isso, bem depois ele veio. Ele veio com a esposa dele, o nome dele é Jacques, ele era da NASA, e ele veio para cá para estudar esse caso. Aí ele subiu no morro com a esposa dele, com um repórter e algumas autoridades para ver se ele achava alguma coisa de estranho. E ele notou que onde tinha a demarcação, onde os dois morreram, não cresceu mais nenhum tipo de vida, sabe? Grama, nada, não cresceu mais nada, plantação, não cresceu nada. Então ele achou muito estranho aquilo. E aí o caso ficou mais estranho ainda, né? Por quê? Por que não cresceu nada? Justamente onde eles morreram. E esse caso já tinha sido arquivado faz muito tempo atrás, né? Esse caso foi arquivado acho que em 1969. Né? A Justiça Brasileira arquivou esse caso, né? Deu como morte natural. Mas é muito estranho, né? Já começou estranho na autópsia, porque parece que na autópsia o pessoal fez pelas coxas a autópsia, né? Não queria saber o que tinha, não foi mais a fundo, não investigou mais a fundo, fez pelas coxas. Não, as pessoas que faziam autópsia lá, geralmente, nenhuma foi ajudante, foi estagiário, né? Fazer essa autópsia dos dois cadáveres e falaram que foi morte natural e pronto, né? Então já começou estranho na autópsia, né? Parece que alguém queria encobertar alguma coisa maior, né? Já sabia o que tinha acontecido, mas alguém queria encobertar. Então, a justiça deu como encerrado o caso. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu, por quê que aconteceu, por que eles morreram, o que houve. Esse caso ele é muito estranho, né? Já se passou mais de 50 anos, não teve um desfecho ainda. Então é isso, né? É um caso misterioso, tem muitas coisas envolvidas, né? Eles faziam vários tipos de experimentos, não foi o único, esse é o que deu errado, mas resumindo, a maioria acredita que eles conseguiram ter contato com os extraterrestres, e os extraterrestres que pediram para fazer esse experimento aí no Morro do Vitem. Outros acreditam que eles conseguiram acessar dimensões paralelas,
as experiências deles deram certo, né? Então eles queriam ir mais a fundo, né? Subir nesse morro aí com a ajuda de outras entidades aí, vamos se dizer, e acabou dando errado lá em cima. Né? Mas é um caso misterioso, ninguém sabe o que aconteceu, é um dos casos mais misteriosos do Brasil. Eu busquei bastante coisas, tem muita coisa nesse caso. Mas eu tentei resumir da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado. Esse quadro vai ser toda quarta-feira. Né? Se vocês tiverem algum tipo de sugestão, algum tipo de crítica, elogio, alguma história que vocês querem que eu conte, eu vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo. Bom, e gostaram? Dê um like aí para fortalecer o vídeo. Se inscreve no canal. E na quarta-feira que vem eu vou trazer o caso de Amityville. É um caso muito famoso. Né? Tem filme, né? Tem diversos filmes, tem diversos livros. Né? É o caso da família DeFeo, né? Que o Ron matou a família toda. Mas aí eu vou contar num outro vídeo, beleza? Obrigado por tudo aí. Obrigado pela atenção e sayonara.